que eu vou falar hoje é sobre a autofágia. A autofágia é algo que o nosso corpo, ele é um estado que o nosso corpo entra ali, é um processo começa um processo depois de algumas horas sem se alimentar, né? Então, nos jejuns tradicionais, isso pode demorar desde 16, 24, depende, tá? Depende de como está a alimentação da pessoa. Tem alguns fatores que tem que acontecer antes para que isso seja ativado, né? No jejum em dobro, as minhas alunas, por exemplo, dormindo mesmo, elas já ativam isso daí. Então, é assim, lógico, faz toda a diferença. Por quê? Porque quanto mais tempo você está em autofágia, mais vai acontecer esse processo ali, né? Mais horas em autofágia, mais eliminação de algumas coisinhas. Então, autofágia, ela é uma palavra que vem do grego, né? Auto, que é você, auto, e fágia, que acho que no grego, se não me engano, fala fagia, que é comer-se a si mesmo. Então, literalmente é um processo onde o nosso corpo, ele come a si mesmo. Então, assim, ó, muitas doenças nesse processo são eliminadas também. Por quê? Porque o câncer, por exemplo, a pessoa que pratica, ela tem de 50% a 70% menos chance de ter um câncer. Porque a autofágia, ela tem um poder muito forte no início desse câncer. Porque tem muitos câncer que, uma vez que já está grande tudo isso, muda o jogo, né? Mas bem nesse princípio faz toda a diferença. Primeiro o que acontece é o seguinte, quando você fica um tempo sem comer, então o seu corpo ele vai usar as suas reservas. Dependendo da sua alimentação, você tem muita reserva. E aí, dependendo desse nível de reserva, é o quanto vai ativar já os benefícios do jejum. Então, segundo a Universidade de Massachusetts, o jejum começa a ter benefício quando ativa a via metabólica chamada PPARS. Então, isso depende muito daquilo que você está comendo, da reserva que você tem. Então, tudo é treinável, tá? Então, isso é treinável. Você vai treinando, por exemplo, minhas alunas, elas vão treinando para que esse PPAR seja ativado antes mesmo de jejuar. Então, pensa comigo. Se você, né, você tem benefícios no jejum, né, depois de 12, 16, 24 horas, imagina se você tem esses mesmos benefícios com seu sono. Muda o jogo, né? Por quê? Porque daí depois, aquelas horas do início do dia, que você vai estar realmente em jejum, vamos dizer assim, você intensifica ainda mais os benefícios. Você está se movimentando, então quanto mais movimento você tem, mais rápido vai acelerar mais ainda esse processo. Então, assim, quando começa, né, você começa a jejuar, um exemplo, você acabou de jantar, você começou o seu tempo de jejum. Vai muito condicionado com o que você comeu naquele dia. Se a sua alimentação for uma alimentação baixa, né, em insulina, vai ser mais rápido o benefício do seu jejum. Então a gente tem duas questões, a gente tem o nível de insulina, que, né, se estiver muito alto, demora mais para ter o benefício do jejum. A gente tem também o nível de nutrição na alimentação. Então, nessa alimentação atual, a gente tem dois problemas, porque elas são altas, né? Ela te dá esse pico de insulina e elas são baixas em nutrição. Por isso que a maioria das pessoas elas já vem trazendo vários problemas de saúde. E esses problemas de saúde a gente não soluciona simplesmente ficando sem comer, justamente por isso, porque ficando sem comer você até que controla um dos problemas, que é o nível de insulina. Mas o nível de nutrição você não soluciona ficando sem comer. Então a gente tem que estar atento a isso daí, porque a gente tem que pensar nesses dois problemas que a maioria das pessoas tem. E por que as pessoas têm esses problemas? Pela alimentação atual que está aí. Até saudável. Porque a gente vê as pessoas, elas saem, por exemplo, da alimentação comum e elas entram numa dieta, vamos dizer assim. Você pode ver que a base da alimentação dela passa a ser comidas saudáveis, mas de calorias ocas. Como que eu sei disso? Porque quando eu converso com as pessoas, eu vejo que elas falam assim, e agora... Ou vê as fotos, né? A pessoa está de dieta, o que ela come? Tapioca, crepioca. Então, são coisas que têm calorias ocas, não dá nutrição quase, e dá um pico ainda de insulina, mesmo elas estando de dieta. Então, a gente tem que pensar nisso. Quanto mais insulina tiver, ou mais pico de insulina tem depois dessa alimentação, mais tempo vai demorar para você ter benefício no seu jejum. Então, insulina e benefício no jejum. Vai assim, ó. Então, assim, baixou a insulina, benefício no jejum aumenta. Mas aí entra aquela outra questão. Então, não é só baixar a insulina, só ficar sem comer. Não, a gente tem que pensar a nível de nutrição. Por quê? Porque tem várias coisas que acontecem no nosso corpo que a gente precisa de coisas que são essenciais. Por quê? Porque é essencial. Porque o nosso corpo não cria. Por exemplo, triptofano.
O triptofano, na banana, por exemplo, tem muito triptofano. Então a pessoa ela quer emagrecer, muitas vezes ela vai tirando a banana e vai tirando outros alimentos também, né? Então ela vai tirando esse triptofano e aí ela vai ficando cada vez mais ansiosa. Ela não sabe por quê, porque o triptofano é um precursor de vários outros hormônios da alegria, da felicidade. Hormônios que às vezes não posso nem falar o nome aqui, que senão o Google embaça lá com os nomes técnicos. Mas o que eu quero dizer? Que quando você, né, simplesmente baixa ou tira alguns alimentos sem pensar no nível de nutrição, traz outros problemas. Então, quando você vai fazer uma substituição, entrar numa dieta, você tem que automaticamente já dar ao seu corpo algumas coisas que são essenciais, minerais, né, aminoácidos, e por aí vai. E aí, quando você baixa esse nível de insulina, muito mais rápido você vai iniciar no processo de autofagia. Então, esse processo de autofagia, ele é um processo onde o seu corpo, literalmente, ele come a si mesmo. Né? Então, o seu corpo ele tem esse poder. Ele tem o poder do quê? De armazenar coisas e de eliminar coisas. Então, você está ganhando peso ou ganhou peso, você não ganhou peso para ficar feia, triste, não. Você ganhou peso para sobreviver, para ficar um tempo sem comer. E aí a gente vai usar isso ao nosso favor, que é através do quê? Através do jejum, através da nutrição correta e do jejum. E aí você vai ativar a autofagia. E a autofagia é um processo onde o seu corpo come a si mesmo. Então, depois de X horas, dependendo da sua alimentação, não é algo que é escrito em pedra para todos, igual um aplicativo lá de jejum lá fala, agora você está queimando gordura, agora você está em autofagia, você está aí. E não é bem assim, porque tudo vai muito ligado com aquilo que você comeu. Mas, né, você pode ter aqui para ter um guia. Então, assim, quando você está em autofagia, então você está se antecipando a vários problemas, como o quê? Câncer, Parkinson, Alzheimer, diabetes. Então, você tirou a sua alimentação, o seu corpo vai procurar uma forma de ter energia. E aí, como que ele procura? Ele começa a fazer um check-up, um raio-x, algo assim por dentro, um scanner, para ver da onde que vai poder tirar a energia. Então, quanto mais tempo você for ficando sem se alimentar, mais fino vai ser esse raio-x, esse scanner interno. E nesse processo é onde o nosso corpo elimina proteínas que não estão boas, células que não estão boas e usam elas como energia. Então, é um processo necessário que o nosso corpo faz. Inclusive, quando não se faz, é onde a gente tem vários outros tipos de problemas. E por que tem esse problema? Porque o seu corpo está desenhado para fazer isso.